desejo compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Desde já quero agradecer ao reverendo Diogo, amigo querido, pelo convite, pelo privilégio de conhecer a igreja. IPP é também Igreja Presbiteriana Paulistana, igreja que eu pastorei lá em São Paulo. Tem muitas IPPs, né? Então essa é mais uma IPP querida que o Senhor concede para que pertença ao seu reino. Filipenses capítulo 1, verso 27. O meu objetivo é caminhar com vocês do 1:27 até o 2:30. É uma exposição grande, é um texto grande. Então os irmãos espero que tenham trazido aí o Red Bull. Nesse momento eu vou ler do versículo 27 até o versículo 4 do capítulo 2. Filipenses capítulo 1, verso 27 ao capítulo 2, verso 4, diz assim a palavra do Senhor. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar. Deus maravilhoso, desejamos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com esses irmãos valorosos nessa noite, a fim de que possamos, ó Deus, dentro dos papéis que o Senhor mesmo nos concedeu a executar, sermos cidadãos do Teu reino, que glorificam o Teu santo nome nesse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, há alguns anos, não muitos, uma coisa curiosa foi descoberta, é que o ditador coreano Kim Jong-un a notícia, né, foi dada que ele havia comprado, adquirido no mercado negro para ele e seu filho, passaporte brasileiro. Isso é muito curioso, afinal de contas, porque de tantas nacionalidades, de tantas culturas, ele escolheu o brasileiro. Eu não sei se você sabe disso, mas o passaporte brasileiro é um dos mais caros do mercado negro. Não que você vá comprar, mas fica aí a informação para você. Por quê? É muito simples. Se você olhar para o seu lado aí, você olhando aí para um lado, para o outro, olhando para mim, nós vamos descobrir facilmente que brasileiro é parecido com todo mundo. Imagine, por exemplo, eu morei em São Paulo há alguns anos, que lá você encontra aquele caldeirão efervescente cultural e de várias nações, onde você tem ali colônias, né, povos reunidos na sua grande porção fora do seu país, na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, os japoneses, em maior número em um país fora do Japão, está em São Paulo. Os coreanos, em maior número fora da Coreia, está em São Paulo. E assim segue os libaneses e muitos outros países. E essa miscigenação naturalmente vai ocorrendo, e o que a gente nota é que você pode se passar por um brasileiro facilmente. Claro, se você não abrir a boca. Claro, se você não marcar um encontro com essa pessoa e ela chegar na hora.
Aí você já sabe que não é um brasileiro. Então, certos aspectos culturais nossos, é claro que nos identificam, ainda que nós sejamos um povo que reúne uma miscigenação, uma mistura de muitos e muitos outros povos. Mas há também um outro povo que é reunido, que se aglomera em uma união de muitos outros povos. Esse é o povo de Deus. Esses são os cidadãos do reino de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a uma cidade, a cidadãos de uma cidade que se orgulham muito da sua cidade. O próprio processo de plantação de igreja na Europa foi exatamente estratégico, passando pela cidade de Filipos, por causa da importância da cidade de Filipos para o Império Romano, especificamente na Europa. Isso acontecia, dentre outras coisas, por causa realmente da situação estratégica que a cidade de Filipos estava, situação econômica da cidade de Filipos, e isso naturalmente trazia um certo orgulho bairrista para com os cidadãos filipenses. E eu não sei se vocês sabiam, mas o melhor país do Brasil é Pernambuco. E os pernambucanos compartilham de um certo bairrismo. Mas eu morei no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul há uma certa disputa ali em saber realmente qual é o melhor estado. E eles se orgulham muito de serem, né, gaúchos. Agora mesmo estou numa pousada e na hora que comecei a ouvir aquele cantarolar, eu disse, a senhora é gaúcha. Gaúcha e gremista. Eu disse, ok, quem sou eu para duvidar disso? E essa irmã, não, melhor dizendo, essa senhora, ela estava lá muito orgulhosa do seu bairrismo gaúcho. E nós temos aqui os filipenses que também detinham esse mesmo bairrismo. No entanto, o apóstolo Paulo está exortando a igreja que se encontra sitiada ali, situada na cidade de Filipos, a fim de que não vivam exatamente a cultura de Filipos, para que não vivam exatamente a cultura da cidadania do Império Romano, mas muito mais do que isso, que eles possam viver, como diz o texto, viver acima de tudo. Literalmente, o verbo que nós temos aqui grego é viver como cidadão. A expressão dá a ideia de se portar como um cidadão, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Mas que cidadania é essa? Certamente não é a cidadania de Filipos, não é a cidadania de um filipense, não é a cidadania de um natalense, é a cidadania celestial. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Como podemos viver como cidadãos do reino de Deus em nossos dias, como homens que o Senhor nos chamou para ser, como servos do Senhor que o Senhor nos concedeu que sejamos, modo digno dessa cidadania. Em primeiro lugar, precisamos estar firmes com essa característica, com esse chamado de sermos realmente cidadãos desse reino. Versículo 27, como eu já mencionei, o próprio apóstolo exorta: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Há uma forma digna de viver o Evangelho e, obviamente, há uma forma indigna de viver o Evangelho. Isso se dá porque a cultura do Evangelho, a cultura do reino de Deus, ela detém características. Ela detém uma forma de vida que se expressa no dia a dia. Assim como, por exemplo, se eu começasse a conviver com vocês, eu conseguiria aos poucos perceber certas distinções de uma questão de sotaque, de uma questão de vocabulário, que me levaria a crer que você não é, por exemplo, de Recife. Eu estou tentando lembrar aqui, eu tenho um primo que morou muitos anos aqui quando eu era criança, e lá em Recife, aquele negócio gelado com corante, que você chupa assim, lá era chamado de Dudu, mas eu acho que aqui era Dindim, era isso? Dindim. Então, se você chegasse para mim e dissesse, não, eu estou tomando um Dindim, eu já sabia de onde você vinha.
E não pode ser de Recife. Lá a gente chama de Dudu. Vamos... eu não sei, acho que bolinha de gude também tem uma expressão de... Biloca, exatamente. Em Recife seria uma coisa mais complicada. Então, você tem aí expressões que, inclusive, podem realmente traduzir com clareza a cultura da qual você pertence. Mas também existem expressões culturais que mostram na sua vida se você realmente pertence ao reino de Deus. Se você realmente é digno de viver, ou você vive dignamente esse evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está preso. Ele está preso exatamente pela pregação do evangelho. Ele está preso pela sua convicção de viver a vida do reino e até as últimas consequências. E ele mesmo exorta, veja a continuação do texto, seja indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui não está um homem que não fez isso. Ele mesmo vai daqui a pouco citar seu próprio exemplo. Aqui está um homem que lutou pela fé evangélica com a sua própria vida, ameaçando a sua própria vida para isso. Então, a primeira característica que nós observamos cultural, pelo menos aqui, nessa porção do texto, é que aqueles que vivem o reino de Deus, aqueles que são cidadãos do reino de Deus, eles lutam pela proclamação do evangelho. Eles estão convencidos de que a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, é alguma coisa da mais alta estirpe, é alguma coisa da mais alta importância para a sua vida. O que isso significa é que, em meio à grande batalha espiritual que se dá em nosso coração, entre o reino de Deus e o nosso pequeno reino, aqueles que vivem para o reino de Deus estão sempre dispostos a observar como que, nas suas escolhas, nas suas palavras, no seu dia a dia, o que eles fazem realmente representa alguma coisa que trará a proclamação do evangelho de maneira melhor, a expansão dessa proclamação do evangelho de maneira mais coerente, ou impedirá isso. Será que se você pensasse agora, por exemplo, na sua dinâmica dessa semana, pensando nas coisas que você fez essa semana, você poderia refletir sobre quantas e quantas decisões você tomou, quantas e quantas palavras você falou, pronunciou, que estava em busca, na verdade, do seu próprio reino, das suas próprias expectativas, dos seus próprios planejamentos, e que em momento algum você considerou o evangelho, e que em momento algum você considerou como que na sua profissão, como que no seu relacionamento com sua esposa, como que no seu relacionamento com os seus filhos, com seu pai, com sua mãe, você estaria reproduzindo, lutando por uma coisa que realmente propagasse o evangelho de Cristo. Essa defesa, portanto, ela é sem temor. Veja o versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo está convencido de que viver a cultura do reino envolve adversidades. Paulo está certo de que viver em busca da proclamação do evangelho trará consequências, levantará inimigos do evangelho. Nós estamos vivenciando situações um tanto quanto curiosas em meio à pandemia que estamos vivenciando, em meio à pandemia que estamos vivendo. Eu tenho um conhecido, na verdade ele é um antigo membro da igreja que agora eu pastoreio lá em Olinda, de Casa Caiada, e ele foi presbítero nessa igreja, mas hoje ele mora na Irlanda, na parte sul da Irlanda, que é a parte republicana, a parte que não pertence ao reinado, né, da Inglaterra, portanto, a parte católica. Uma coisa que ele ficou muito incomodado, primeiro, a dificuldade de encontrar uma igreja fiel. Isso, é claro, é uma constante na Europa em geral. Mas uma segunda coisa, no meio dessa pandemia, que causou para ele muita dificuldade, é que hoje, na cidade que ele mora, em Belfast,
estão abertos supermercados, estão abertos bares, estão abertos restaurantes, estão abertas festas e outras coisas mais, mas as igrejas não podem se reunir. É curioso pensar isso, e nós talvez atribuímos isso a uma perseguição religiosa. Talvez se você diga, não, mas espera aí, há uma explicação minimamente coerente com relação a questões de saúde, e há mesmo. A situação de pandemia é real, nós não negamos isso. Mas nós precisamos estar cientes que nós não estamos vivendo num mundo amigo do Evangelho. Vivemos num mundo hostil à verdade de Deus. Agora mesmo, enquanto vinha para cá, um pouco antes de vir para cá, na verdade, eu li uma reportagem que mencionava uma manifestação de grupos LGBT em um lago, rio que seja, lá no Canadá, impedindo ou tentando impedir uma série de batismos que estavam acontecendo ali de uma igreja. Por que alguém se uniria com um grupo para impedir que pessoas simplesmente se banhassem num rio? Porque, veja, na mente de alguém que não crê nisso, a água não representa nada. As palavras ditas por um ministro não representam nada. Ora, por que incomodar uma série de pessoas para simplesmente se banhar num rio? Porque o Evangelho incomoda. Porque a verdade de Deus, num mundo que vive em trevas, nós vamos ver isso mais à frente, incomodará naturalmente. E Paulo está acostumado com isso. Paulo está ciente que tudo isso levará a sofrimentos. E é exatamente isso que ele continua a nos informar a partir do versículo 29 e 30. Veja o caso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Observe, portanto, que Paulo está ciente que aqueles que queiram viver a cidadania do Evangelho, aqueles que queiram viver a cidadania do reino de Deus, serão levados ao sofrimento. Isso não se coaduna nem um pouco, não se harmoniza nem um pouco com o discurso vitorioso de muitas igrejas evangélicas em nossos dias, não é mesmo? Basta você ligar a TV, você trocar um pouco de canal, e você vai observar discursos que vão de encontro a isso aqui. Pessoas que dizem assim, olha, eu, antes de conhecer a Jesus, eu não tinha dinheiro, não tinha carro, eu era doente, a minha vida era terrível. Mas agora que eu entrei na igreja, minha vida mudou. Agora eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu sou... Universal não é, não. Porque Paulo não seria um bom universal. Paulo teria problemas com o universal. Porque ele ia dizer, essa história não faz muito sentido comigo. Porque quando, antes de conhecer a Cristo, eu era um perseguidor, a minha vida era super tranquila, eu estava muito bem com os meus amigos, mas assim que eu encontrei com Cristo no caminho para Damasco, eu comecei a ser perseguido, eu perdi meus amigos, eu fui preso, fui espancado, apedrejado, quase morri algumas vezes, inclusive de naufrágio. A minha vida não melhorou, não. Esse discurso de que o Evangelho nos traz paz nesse mundo, prosperidade nesse mundo, não se coaduna com a vida de Paulo e nem mesmo com todos aqueles que são fiéis ao Evangelho. Meu irmão, nessa noite nós somos levados a refletir sobre a nossa postura, sobre como devemos viver, ou como nós estamos vivendo já, a cultura do reino de Deus. Porque certamente, se a sua vida tem sido muito fácil, se viver o Evangelho, se viver como um cidadão do reino de Deus tem sido muito tranquilo para você, pode duvidar. Provavelmente você não está fazendo isso direito. Você não está realmente vivenciando essa cultura do reino. Você realmente não está
vivendo conforme um cidadão do reino de Deus, porque fazendo isso, você terá problemas. Porque você vai ter que confrontar pessoas, porque você vai ter que confrontar a si mesmo, porque você terá de tomar decisões que são inesperadas para uma expectativa mundana, porque você terá de negar a coisas que eram esperadas de um funcionário que vive a cultura desse mundo, desse reino perdido, porque você terá de ter problemas, haverá de ter problemas com amigos, familiares, que não estão dispostos a viver essa cultura e, portanto, serão confrontados por isso. É inevitável. É inevitável. Mas ele continua e passa a desafiar ainda mais a nossa expectativa como cidadãos do reino de Deus. A partir do versículo 1 do capítulo 2, Paulo agora exorta a igreja à unidade, à comunhão. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo está convencido que a cidadania do reino de Deus levará naturalmente que aquelas pessoas a vivenciarem uma unidade, vivenciarem uma comunhão diferente de qualquer outro grupo, de qualquer outra agremiação, de qualquer outro clube. Afinal de contas, pessoas se reúnem para muitas coisas. Pessoas se reúnem a fim de vários objetivos. Mas aqueles que estão reunidos como cidadãos do reino de Deus se reúnem de forma muito distinta. E ele vai dar algumas características distintas. Mas agora ele considera, em primeiro lugar, que em tudo isso há alguma coisa pressuposta para aqueles que vivem a cidadania do reino. Eles têm, como ele mesmo diz, uma comunhão do Espírito. Eles têm entranhados afetos de misericórdia. Entranhados é exatamente porque ele vem das entranhas, vem do ser interior, vem do mais profundo do coração. Esses homens e mulheres, para nós homens hoje, são levados pelo próprio Espírito Santo a vivenciarem uma unidade muito distinta de outros lugares. Por quê? Porque em outras agremiações, em outros agrupamentos, as pessoas se reúnem por interesses. Mas veja aqui, por exemplo, quem está participando da nossa reunião. Nós temos homens com uma variedade de idades. Eu não preciso saber, mas imagino, com uma variedade de profissões, com uma variedade de gosto musical, com uma variedade de gosto culinário, com uma variedade de variedades. Mas estamos reunidos em um mesmo propósito e não é, perceba bem, para que tenhamos vantagem um para com o outro. Você não está aqui reunido a fim de tomar vantagem do seu irmão ao seu lado. Você não está aqui reunido a fim de que esse que está ao seu lado sirva de alguma forma para que você alavanque talvez a sua carreira profissional, talvez a sua situação acadêmica, talvez você conheça aí uma garota através de algum amigo. Não é por isso. Há algo maior que nos une. Há algo maior e mais eterno, se podemos dizer assim. Algo mais permanente, para ser mais exato. Aquilo que vem das entranhas da alma. A própria presença de Deus em nossa vida. É Deus quem nos une essa noite. É Deus quem faz você sair de casa, quando na TV diz, fica em casa, para poder aprender da palavra do Senhor. Percebe? É Deus que pode fazer isso. Não tem reverendo Diogo que possa convencer você a sair da sua casa para vir aqui ouvi-lo falar ou me ouvir falar que seja. Não. Se não for o Senhor Deus lhe convencendo que realmente há algo de valor nisso,
E que não é simplesmente uma questão de homens, mas o próprio Deus que se faz presente entre nós. E isso nos une. Isso nos une para uma causa, isso nos une para alguma coisa onde nós somos dispostos, inclusive, vamos ver daqui a pouco, a trazer os outros como mais importantes do que a nós mesmos. Veja a sequência do texto. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Observe que essa série de recomendações que Paulo faz aqui para que a sua alegria possa ser completa, essa aqui é a carta da alegria, vai de encontro completamente à visão cultural desse mundo. Porque o que o mundo prega hoje preste bem atenção aqui, o que o mundo prega hoje se você não se colocar como importante na sua vida, ninguém vai fazer isso. O que o mundo prega hoje se você não colocar os seus planos em atividade, ninguém vai pleitear por eles. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Vivemos uma cultura extremamente autocentrada. Vivemos uma cultura que nos coloca, e aqui pensando como homens, que nos coloca realmente como o centro desse universo. E seja por uma cultura machista comum de nossa região nordestina, seja por uma cultura ao inverso, que tenta responder essa cultura machista com uma cultura feminista, qualquer um dos casos vai, de um modo ou de outro, propor uma ideia da qual nós precisamos tomar uma posição central em nossa vida. Uma posição de protagonismo na nossa história. Por outro lado, Paulo está dizendo aqui, ei, aqueles que vivem a cidadania do reino de Deus não são protagonistas da sua história. O protagonista é o Senhor. Os holofotes não estão em nós, mas nele. E Ele nos permite, pela sua graça, vivermos como coadjuvantes nessa belíssima história da redenção, da qual nós pertencemos pela sua graça e pela sua misericórdia, a fim de que possamos, portanto, não nos colocarmos acima dos outros, mas antes, em humildade, estarmos unidos, juntos, pensando a mesma coisa. Mas calma aí. Ninguém pensa a mesma coisa. Simplesmente é falso. É falso. E é falso mesmo. Certamente, se a gente pegasse aqui um papel e elencasse, sei lá, 10 perguntas, e eu pedisse para cada um respondê-las o mais objetivo que fosse, nós teríamos respostas tantas quantas forem os homens que estão aqui. Nós pensamos diferente. E por que Paulo está dizendo que para que ele tenha essa alegria, e obviamente a expressão que ele está usando para a sua alegria, nada mais é um desejo incessante de que eles vivam essa cidadania, portanto, para que eles tenham essa vida do Evangelho, eles precisam pensar a mesma coisa. Paulo estaria pedindo alguma coisa que é impossível à igreja? Paulo estaria, portanto, exortando a igreja a viver uma coisa que não é verdade? Não. É porque a beleza do chamado de estarmos todos aqui, apesar das nossas diferenças, apesar de pensarmos em vários aspectos coisas diferentes, mas todos aqui, juntos, pensando em um mesmo propósito, a glória de Deus. E quando, portanto, eu coloco a glória de Deus
Quando, portanto, eu coloco o Evangelho de Deus e a sua propagação, a sua proclamação acima dos meus desejos, dos meus planos, das minhas ideias, eu posso estar junto com vocês, mesmo que pensemos diferentes, mas seguindo para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Perceba, portanto, que pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, estar unidos de alma, diz respeito ao alvo de todos nós. Pense, por exemplo, agora, as situações de divergência, de briga, que você se encontrou essa semana. Pense agora, por exemplo, você brigando com sua esposa, talvez uma briga que você teve com seu irmão, com seus pais, um amigo, o que seja. Agora, pense comigo, se caso você lembrasse dessa exortação do apóstolo Paulo, que o evangelho deve estar acima dos meus próprios planos, dos meus próprios interesses, e que eu devo considerar o outro acima de mim, em meio a situações como essa. As suas palavras teriam sido as mesmas? A sua forma de agir teria sido a mesma? A cultura do reino de Deus nos faz agir de modo diferente. Pode parecer muito difícil? Paulo piora, porque agora ele primeiro deu o exemplo dele, a própria situação dele, mas agora, a partir do versículo 5, ele dará o maior exemplo de humildade já visto no cosmos, Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez aqueles que estavam lendo a carta, quando ouviram todas essas exortações, teriam pensado, ok, Paulo, está pedindo muito, talvez você vai ficar triste por aí mesmo. Se para você ficar alegre a gente precisa fazer isso, vai ficar complicado. Mas aí Paulo lembra de quem poderia ser orgulhoso e não foi. Paulo lembra de Cristo, porque Cristo realmente é o grande cidadão do reino de Deus. Se tem alguém que nós devemos tomar como modelo, como um exemplo, para que nós possamos seguir como homens pertencentes ao reino de Deus, é Jesus Cristo. E agora nós somos exortados por Ele sobre como podemos viver essa cidadania. Ele é o rei e nós somos os súditos, mas Ele se humilhou para a nossa salvação. Ora, se Cristo tomou essa atitude, como nós faríamos diferente? Como nós poderíamos proceder de modo a pensarmos que, de algum modo, tenhamos motivos para nos orgulhar? A expressão que Paulo utiliza aqui no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, é uma palavra grega, phroneo, que é difícil de tradução. Ela é difícil porque nós não encontramos nenhum paralelo no vocabulário português, da língua portuguesa, porque phroneo é uma atitude que nasce do interior, portanto um sentimento, mas que se externaliza na prática. Então ela tem duas forças aí, tanto interna quanto externa.
ela foi muito usada pelos filósofos, mas aqui Paulo utiliza exatamente para mostrar que houve em Cristo um sentimento de humildade tão profundo, que esse sentimento foi externalizado em ele, sendo o próprio Deus, tomar a forma de um servo obediente. Você que precisa do banheiro? Vai lá com o irmão. Ele estava fazendo a dancinha do xixi. Reconhecido mundialmente. Então Cristo, sendo o próprio Deus, tomou uma atitude de humilhação até uma posição a qual nenhum de nós poderia fazer. Ele, que é o mais alto entre os mais altos, tomou a atitude de ser o mais baixo entre os mais baixos. Os irmãos percebem que diante de um modelo desse, nós não temos condição de dizer qualquer palavra de orgulho em nosso coração, qualquer manifestação de alto valor e autopromoção diante de qualquer circunstância que aconteça em nossa vida. Você com sua esposa, situação aperta, vocês começam a discutir. Mas sou eu que coloco a comida nessa mesa. Tolo. Tolo. Você não coloca nada nessa mesa. Porque com apenas um piscar de olhos, a sua vida seria dizimada, se Deus assim quisesse. Mas aqui está o próprio Deus se colocando como um servo. Meu amado irmão, diante desse modelo de cidadania, nós precisamos nos colocar em nosso devido lugar. E sabe onde é? Aos pés da cruz. É isso que ele diz, finalmente, ao nos mostrar que esse servo obediente tomou a forma de homem, encarnou esse grande mistério da encarnação. E agora, deixando a sua glória, não o seu reinado, não a sua divindade, mas a sua glória, e sendo ainda Deus, ele foi levado à morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Meu amado irmão, diante de um exemplo como esse, nós precisamos reconhecer que nós precisamos, sim, viver uma vida que externalize a cultura do reino. E, como os irmãos já devem ter percebido, a expressão cultural mais comum daqueles que são cidadãos do reino é a humildade. Você facilmente pode detectar alguém que pertence à nação do reino de Deus, quando essa pessoa, em um momento de diversidade, de divergência, de briga, ela diz, ok, eu não preciso me colocar dessa forma. E dá o direito ao outro, o privilégio ao outro, ao invés de si mesmo. Se humilha diante de uma situação da qual ele não ache que precisaria se humilhar. Talvez você pense assim, meus pais não me entendem. Você não conhece, pastor, como é meu pai. Você não conhece, pastor, como é minha mãe. Mas o seu chamado hoje é de honrar. Talvez você diga assim, mas você não conhece o meu chefe. Ele me coloca em situações terríveis. Humilhe-se como característica cultural do reino de Deus. É claro, essa humilhação é em prol da verdade. Ela não é em prol da mentira. Lembre-se disso. Há outros princípios que precisam estar unidos a esse. O texto continua
Eu sei que eu estou me prolongando, mas eu quero terminar a exposição, vou caminhar mais rápido. Versículo 12 diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqueles que vivem a cidadania do reino conhecem e sabem que esse mundo é temporário. Que esse mundo, ele não é eterno. As suas finanças, a sua profissão, o seu status, qualquer outra coisa que você busque nesse mundo, tem tempo delimitado. Vai acabar. Mas há alguma coisa que supera isso. O Evangelho do Reino de Deus. Portanto, aqueles que vivem a cultura do reino estão cientes do seu chamado para obedecer à palavra de Deus, antes mesmo de pensar em suas próprias coisas, seus próprios planos, a ponto de serem chamados a desenvolver essa que é a salvação que o próprio Cristo já lhes deu. A expressão aqui, desenvolver a salvação, nada tem a ver com os princípios arminianos de uma cooperação para ser salvo, mas tem a ver com o processo de santificação. Isso vai ficar claro, por exemplo, quando ele fala que aqueles que vivem dessa vida, ou nessa forma, aqueles que vivem assim, com a sua prática de cidadão, mediante o Evangelho de Cristo, eles são como luzeiros nesse mundo. Por quê? Porque assim como Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, diz que nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo, a fim de que a nossa prática, as nossas ações brilhem no mundo de trevas, nós somos chamados a, vivendo a cidadania celeste, mostrarmos como peregrinos desse mundo, devemos viver ainda aqui nesse mundo caído. Nós ainda não estamos no reino completo e perfeito de Deus. Ele está se arrumando, se organizando. Nós estamos já vivenciando o reino, mas ainda não completamente. De modo que podemos hoje já viver como eleitos de Deus, cidadãos desse reino, mas ao mesmo tempo vivenciando os problemas desse mundo hostil em trevas. Aqui, o chamado do apóstolo Paulo é para que nós possamos ter as nossas práticas em coerência com o Evangelho, em coerência com a vida daqueles que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou para as boas obras, irrepreensíveis, inculpáveis, porque Ele, é mesmo Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. O que significa que a operação do Espírito Santo não é alguma coisa apenas que acontece uma vez na sua vida e isso não mais tem continuidade, mas todos os dias nós somos chamados à santificação. Meu irmão, nós vivemos em tempos difíceis para os homens. Mesmo dentro da igreja, nós temos dificuldade. Eu sou pastor de uma igreja que tem em torno de 400 membros, adultos, mais umas 150 crianças. E eu estou me organizando para o ano que vem ter eleição de oficiais, pelo menos diáconos. Eu sei que vai ter eleição de oficiais
para a semana que vem, não é isso? Você sabe como é difícil encontrar homens dispostos, disponíveis e preparados para o oficialato? É muito difícil. E não é à toa que nós vivemos numa igreja evangélica, pensando na igreja evangélica brasileira como um todo, que tem tanta pastora, que tem tanta presbítera, diaconisa. Sabe por quê? Porque as mulheres têm sido muito mais presentes nas atividades da igreja, muito mais presentes em compromissos, até mesmo de ensino. Vou dar uma outra experiência. Lá na igreja, na quarta-feira, nós temos um culto de doutrina. Uma reunião de doutrina, na verdade, não é bem um culto, mas uma reunião de doutrina. Essa reunião eu tenho exposto a Confissão de Fé de Westminster. Vocês acreditam que a maioria das pessoas que vão até essa reunião para ouvir a exposição da Confissão de Fé de Westminster são mulheres? O que tem acontecido com os nossos homens? Nós temos nos ocupado com muitas tarefas, nós temos nos ocupado com muitos planos. Certamente todos nós aqui teremos motivos. É o trabalho, é porque eu preciso estudar para poder dar uma condição melhor para minha família, é porque eu preciso esse momento, e depois é outro momento, e difícil nós encontrarmos homens expostos. Difícil. Isso mostra onde está o nosso coração. Isso mostra onde está a nossa santificação. Muitos e muitos problemas de homens caindo em pecados de ordem, inclusive, sexual, sem se preocupar com a cruz de Cristo. Finalmente, irmãos, como eu estou falando de liderança, Paulo termina essa sessão falando de dois exemplos de líderes exemplares: Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo termina essa sessão para dar exemplo, como eu disse, de Timóteo e Epafrodito. Timóteo é um pastor querido para aquela igreja, é alguém talvez que eles desejavam e ansiavam ver. Timóteo foi alguém que andou com o apóstolo Paulo, como ele mesmo disse aqui, de um pai para filho. Nós temos 2 cartas canônicas que foram enviadas de Paulo para Timóteo, e nós sabemos que Timóteo foi levado por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso, uma igreja importante e que teve muitos problemas de origem doutrinária, de muitas outras origens. A própria carta de João em Apocalipse mostra também essa situação.
Mas Timóteo é alguém que está cooperando com Paulo, e esse é o desejo dele, é que ele possa finalmente levar mensagens da parte dele, levar exortações, instruções, e inclusive tornar conhecida a situação da cidade de Filipos, da cidade e da igreja, para o apóstolo Paulo. No entanto, Paulo está convencido de que não é o momento agora. Isso causou uma certa frustração para a igreja. Eles esperavam realmente que quem trouxesse a carta era Timóteo, mas quem trouxe foi Epafrodito. Epafrodito é alguém da própria cidade. É um irmão daquele próprio local que levou informações da cidade para Paulo. E agora ele torna Epafrodito para lá, a fim de que esse irmão possa não só dar informações de Paulo, mas também mostrar-se vivo para uma igreja que esperava vê-lo morto. Então a situação é curiosa, mas nós observamos aqui com clareza a exortação que Paulo deseja dar a essa igreja. Nós temos aqui dois homens de Deus, seja Timóteo, seja Epafrodito, que estão lutando pela causa do evangelho, que estão vivenciando a ponto de entregarem suas próprias vidas. No caso de Epafrodito, ele estava a ponto de morrer por causa do trabalho. Nós não temos os detalhes que morte ou que doença é essa que o acometeu, mas aqui um detalhe curioso, nós já temos um Paulo que não detém todo aquele poder de cura que detinha antes. Afinal de contas, Paulo é o mesmo que curava com lenço. Os irmãos lembram disso? Atos relata essa história. Agora, Paulo está louvando a Deus porque esse irmão estava para morrer, mas trouxe Deus, o próprio Deus trouxe-o à vida. Nós temos aqui uma situação de alguém que entregou-se pela causa do evangelho, um líder. Mas não havia muitos. Veja o caso do versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual modo, de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Observe que o problema com homens não é novo. Paulo está exortando essa igreja, dizendo, olha, eu vou enviar Timóteo daqui a pouco, mas agora envio Epafrodito. Mas realmente, não tenho mais ninguém para enviar. Porque não tem um homem que se preocupe com os interesses do evangelho, mas sim os seus próprios interesses. Os irmãos percebem da importância do que Deus chamou vocês para ser no reino de Deus? Deixe-me gastar um tempo agora final que me resta, exortando-os como homens do compromisso do evangelho. Irmãos, Paulo teve dificuldade com homens, com líderes que pudesse confiar. Hoje, o problema não mudou. Meu irmão, você precisa buscar o Senhor. Buscar instrução da palavra de Deus para servir ao Senhor como um cidadão fiel do reino de Deus, para a glória do Senhor, a fim de que você possa estar pronto, não dentre aqueles que procuram seus próprios interesses, mas aqueles que procuram os interesses do Senhor, do reino de Deus. Diferente do que fez o ditador coreano, não dá para comprar o passaporte de cidadania do reino de Deus no mercado negro. Não está à venda. Você não tem como chegar e adquirir esse passaporte com recurso qualquer que seja das suas mãos. Nosso chamado essa noite é ao contemplar a cruz de Cristo, ao ver que fomos redimidos, salvos e transformados por esse evangelho maravilhoso,
vivermos segundo Ele. Vivermos como maridos às nossas esposas e aos nossos filhos. Vivermos como filhos aos nossos pais. Vivermos como estudantes, como trabalhadores, mas onde quer que nós estejamos, seja o reino de Deus e não o nosso que estejamos buscando. Meu irmão, pesa sobre os nossos ombros o chamado para a liderança. E por causa disso, exatamente porque muitas vezes temos negligenciado isso, a igreja tem padecido com homens maus, com presbíteros, diáconos, pastores maus. Você acha que Deus vai chamar quem? Deus está te chamando hoje para servi-lo. Aonde quer que você já está, você é um cidadão do reino de Deus, para a propagação do evangelho, da mensagem desse reino ao nosso Senhor, o nosso Rei, em contraste contra o nosso reino pequeno, que luta em busca do nosso próprio orgulho, da nossa própria dignidade. Que possamos buscar isso, vivenciar isso, para a glória de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, pela Tua palavra, pelas exortações da Tua palavra, como homens, para tomarmos, ó Deus, a posição realmente de líderes, de servos, ao Teu corpo, Senhor, ao corpo de Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, não negligenciarmos o nosso chamado, não cairmos, ó Deus, na tolice de darmos prioridade às coisas temporárias desse mundo em relação às eternas do mundo vindouro. Ó Deus, eu rogo que toque no coração de cada um de nós aqui nessa noite, para que a nossa disposição do coração para Te servir seja externalizada nesse sentimento, assim como Cristo teve, em humilhação e humildade, a fim de que possamos ser servos, obedientes, para o Teu reino, para a Tua glória. E que o Teu nome seja exaltado acima de tudo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Nesse momento a gente vai ter uma série de perguntas, respostas. Quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão. Eu e João Pedro a gente vai levar. E aí, como só tem um microfone, para evitar que fique passando de mão em mão, a gente vai escrever. Você escreve a sua dúvida, direciona para cá para o pastor. Vamos ser então bem objetivos nesse momento, tá bom? Aí alguém aqui, pode ser o próprio pastor, repete a pergunta, né? Para que fique registrado aqui no microfone, tá bom? Paz, querido.
Uhum. Uhum. Uhum, perfeito. A pergunta dele envolve a relação entre a cultura hoje, que parece colocar a mulher realmente como uma líder, seja no lar, no trabalho, e com a igreja também, consequentemente, e qual seria a origem disso? É uma pergunta muito boa e tem muitas opções de respostas. É claro que há uma relação, né? Como eu disse, quando a gente não vive a cultura do reino, nós vamos ver a cultura anti-reino, seja ela qual for, como essa que nós estamos vivenciando hoje. Desde os anos da Revolução Industrial, nós tivemos uma reviravolta muito grande no lar. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, que antes da Revolução Industrial, nós temos famílias que se uniam para o trabalho. Então, quando os homens artesãos, eles ensinavam aos seus filhos, homens e mulheres, a sua profissão, né? Então, aqui mesmo, no nosso contexto nordestino, no interior do Nordeste, você vai ter ainda essa ideia, né? Aqueles grandes artesãos com, né, o seu nome é aquele mestre Vitalino, né? Não é isso que é muito famoso pelas suas obras com madeira, com barro, aquele que faz com lampião, aquela coisa toda. E você vai ter, você chega numa certa região, tem os filhos, os netos, os bisnetos, já vai, sei lá quantas gerações que segue essa tradição. E, portanto, nesse período pré-industrial, você tem com clareza essa ideia da relação familiar muito voltada para o trabalho e para essa passada de profissão. No entanto, com a ideia dos homens, especialmente os homens, as mulheres também vão sair, as crianças vão sair, depois elas voltam para o lar, mas com os homens saindo para as indústrias, você vai ter realmente uma ausência. E essa ausência, ela é tomada pela mulher. Então a mulher, ela se torna no lar a líder. É ela que vai dar as instruções morais dos seus filhos, ela que vai dar a instrução básica, acadêmica, inicialmente, antes da escola. Então, estou pensando aqui em termos assim, de início da era industrial. Após isso, né, com as questões voltadas para agora o trabalho da mulher entrando, você tem, infelizmente, uma situação muito curiosa dos homens, de certa forma, se constrangendo com a presença feminina, e a resposta que dá é vergonhosa, porque uma vez que eles foram educados por mulheres, pensa aqui um contexto, né, pensar meu filho aqui, eu sou alguém que trabalha numa indústria, né, numa fábrica, eu saio de casa muito cedo, trabalho lá minhas 12 horas de trabalho, 16 horas, quando não havia regras de trabalho, era mais ou menos isso que o povo trabalhava, os homens trabalhavam, e a mulher está lá com ele. Quando ele vai para a escola, quem que vai dar aula para ele? Vocês já foram numa classe de pedagogia? Tem mais homem ou mulher lá? Mas, assim, a diferença é pequena ou grande? É muito grande. É muito grande. Eu desconheço uma escola com professores no período maternal. Vocês conhecem algum professor de maternal, assim? Maternal, infantil 1, 2, 3, conhece alguém aqui? Então, o que vai acontecer com o meu filho? Ele em casa tem a mãe, na escola ele tem
mulheres. Então, o seu início educacional vai ser com homens ou mulheres liderando ele? Mulheres. Tá percebendo o processo? É óbvio que eu estou fazendo uma leitura muito pormenorizada, assim, muito pequena, dentro de um espectro muito grande da sociedade mundial. Estamos falando aqui de mundo, não estou falando só do Brasil, nem mesmo do Nordeste. Mas isso é um quadro que, levando com o tempo, realmente todos nós, de uma certa forma, fomos liderados por mulheres, e se não tivermos um pai muito presente, nós tivemos que aprender a liderança masculina quase que pelo tato. E quando a gente pensa, para piorar a situação, com a revolução sexual dos anos 70, com a ideia do anticoncepcional, né, com a camisinha e tudo mais, não faça amor, não faça guerra, faça amor. E você vai ter o baby boomer, né, os baby boomers, que é um crescimento populacional absurdo, especialmente na região ali da norte, na América do Norte, mas isso vai chegar no Brasil também. Quando você pensa nisso, você vai lembrar também que dá origem a uma série de famílias desestruturadas, com um monte de mãe solteira. Aí piorou a situação. E quando muito, você tem 2 jovens que não sabiam o que era nada da vida, estavam lá vivendo paz e amor, e agora eles têm um menino para criar. E aí, curiosamente, nos anos 80, você vai ter, nos 80 e anos 90, você vai ter um crescimento de programas de TV sobre família. Já perceberam isso? Existem vários programas de humor americano que eram com estruturas familiares. E muitas famílias aprenderam a ser família com esse tipo de programa. Então, toda essa desestrutura familiar, social, profissional, tudo isso vai levar a uma sociedade que a gente pode usar um termo um tanto ruinzinho, pejorativo, mas vocês vão me entender, efeminada. E o fato é que nós, como homens, vamos deixando de tomar nosso papel masculino de proativo, como você mesmo falou, até mesmo coisas pesadas. Gente, por mais simples que pareça, eu me lembro quando eu cheguei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu trabalhei como missionário lá, numa congregação também, algo parecido com o que você está fazendo hoje, plantando igreja lá no Rio Grande do Sul, e a gente tinha os almoços que fazia a comunhão. Tinha oração, e eu via os homens pegando o pratozinho e já indo para frente da fila. Aí eu fazia, aqui é ladies first. Então, primeiro as mulheres e crianças. Isso foi uma coisa que foi sendo colocada, aí iam lá as mulheres, aí eu fazia assim, vamos lá que eu estou com fome. Então, a gente fazia só essa brincadeira, mas mostrava que era necessário um certo impulso externo para a gente lembrar que, como homens, nós somos chamados para nos autossacrificar em favor dos nossos filhos e das nossas mulheres, para pegar no pesado, para colocá-las na frente, em situações as mais variadas. Isso é um exercício, porque a gente não aprende isso. Eu vou dar mais um exemplo, porque a sua pergunta ela envolve muitas outras coisas, mas vou dar só mais um exemplo. Uma das coisas culturais que é muito dita na mídia, em nossos dias, é assim: se você estiver numa situação de perigo, sua família está em perigo, você está em perigo, o que você vai fazer? Não reaja. Não reaja. Não reaja. Não reaja. Certo? Mas, biblicamente falando, quem Deus chamou para proteger a família? Não foi a polícia. Vocês já pensaram nisso? Que, eu não sei quantos são casados aí. Quantos são casados? Temos um bom número. Você consegue conceber que Deus chamou você, e não foi a PM, para cuidar da sua esposa, inclusive protegê-la, dando a sua própria vida, se isso for necessário? Eu não vou entrar na discussão de porte de arma, essas coisas todas, mas ainda que isso envolva. Mas o que está por detrás disso? É realmente
uma cada vez crescente perda de papéis. E aí o camarada vai exercer toda a sua masculinidade no jogo de videogame. E se perde ali. E como diz a história, né, poder não deixa espaço, as mulheres tomam a liderança. Contra sua própria vontade. Eu não sei como é a sua experiência, mas os meus aconselhamentos, quando tenho casais em que a mulher trabalha mais que o homem, a mulher tem que sair de casa, deixa as crianças em casa, uma coisa do tipo, é um sofrimento. Só falta ela dizer assim, meu filho, vá trabalhar porque eu não quero. Mas muitas vezes ela é mais qualificada, muitas vezes se ela deixar de trabalhar, realmente não vou conseguir ter uma estrutura básica do nível social da qual eles pertencem. São coisas muito curiosas. E talvez vocês vivam essa situação. Eu tenho que responsabilizar vocês porque a Bíblia não me deixa dizer que a culpa é dos outros. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe um contexto histórico, cultural, que todos nós estamos inseridos. E como sair disso? Tomando consciência, em primeiro lugar, né, que nem decisão de presbitério, né? Tomar conhecimento. Então, primeiro ponto, tomar conhecimento. Segundo, fazer alguma coisa, né? Então, agora, tomar uma atitude como homens, né, proativa de proteção, de liderança, realmente de cuidado para com a família. Espero que eu tenha ajudado, mas é muito boa a sua pergunta, ela vai desenvolver uma série de discussões. Porque eu particularmente estou falando por mim, né? A gente tem conversado sobre isso aqui. A gente chega muito despreparado, tanto para votar, porque não tem, como para se preparar quem tem vocação. Sim. Então, a pergunta seria essa: como é que a gente simplifica, e claro, depois melhora isso, mas como é que a gente começa a preparar homens para o serviço? Então a pergunta é: como preparar homens para o serviço? Vamos lá. Curto prazo. Vamos para o curto prazo, que obviamente por ser curto prazo, ele tem seus problemas. Vou tentar um médio e longo prazo daqui a pouco. Curto prazo, existe, graças a Deus, alguma literatura saindo para isso. Nós temos, por exemplo, uma série do Douglas Wilson, publicado pela Puritanos, pela Cleary, né, que está falando ali sobre questões de masculinidade. Eu não vou lembrar todos os nomes porque é uma série, mas tem um que é Futuros Homens, Reformando o Casamento. Como é? Sua Filha em Casamento. Você tem uma série também do Wood Balkan, que esse foi publicado em Fidelidade. Tem outro que é essa série também do Wood Balkan, que foi publicado pela Monegismo. Então, tem o Pastores da Família, que é uma bomba. Vocês precisam ler isso. Tem o que ele deve ser para casar com minha filha, que é outro... como é? Homens como... Esse que livro é esse? É de quem é esse? Esse eu não lembro. Pastores da Família tem. Da Nutra, esse. Homens como o sacerdote do lar. Esse eu não conheço, mas é outra bibliografia. Então, acho que nós precisamos ler. Porque a gente precisa tomar conhecimento. Eu falei que é o primeiro ponto, né? Tomar conhecimento. E não importa a sua idade, viu? Porque pode ser que você esteja
desconhecendo há muito tempo já. Se você for jovem, é melhor ainda, porque você pode voltar nesse processo mais rápido. Então, a curto prazo, literatura, uma boa leitura. Obviamente que isso, em termos de liderança, né, Reverendo? Nós precisamos também montar cursos que, de uma certa forma, incentivem isso, pensando em homens, cafés da manhã, mas muitas vezes nem isso a gente consegue. A gente chama os homens lá e tal, mas o camarada não vai. Então, é uma luta mesmo, é uma luta. Mas é uma luta que não está perdida, não. Agora, médio e longo prazo. Olha o desafio. Tem departamento infantil aqui, Verano? Tem? Quantos homens tem lá? É. Hã? Gustavo? Gustavo. Tem um diácono. Olha o desafio aí. Olha o que o problema não está lá fora. Porque os pais não estão afim de ter um domingozinho, pelo menos, né, para cuidar das crianças ali, ajudar e tal, e mostrar como um homem se porta em um contexto como esse. A gente adotou, a gente absorveu o contexto secular. Então, em termos de longo prazo, precisamos, como homens, adotar os homens dessa igreja, da igreja em geral. Então, vocês precisam ajudar os pequenos a serem homens desde já. Então, eu tenho buscado incentivar o meu jogador de xadrez ali, que está jogando xadrez há muito tempo ali com o celular, para que ele possa cuidar da família dele. E aí, Richelida, João apareceu lá para ela e falou assim, eu sou o primogênito, ele gosta de se orgulhar disso. Mas tem uma coisa que ele está querendo dizer com isso por trás, que eu já ensinei para ele, é que por ser homem e por ser primogênito, ele tem responsabilidade com as irmãs dele. E ele precisa ser como homem, cuidando dele e da mamãe. Muito pequeno ainda. Tem muita coisa que ele não vai conseguir fazer, mas ele já tem no coraçãozinho dele isso impresso. Não apenas como uma cobrança, quero que os irmãos entendam, mas como um princípio de vida. Porque isso é ser homem. Homem não é simplesmente usar barba. Né? Então eu estou lascado. Sou imberbe, né? Nasce uns fiozinhos aqui, olha lá. Homem não é o camarada que fala grosso e que... não é isso, cara. Homem são aqueles que servem na liderança, no cuidado, na proteção da sociedade, para com as mulheres, para com as crianças. Aqueles que estão dispostos a fazer isso. Isso é ser homem. E, infelizmente, esse sentido de homem está bem difícil. Espero que tenha ajudado aí alguma. Uhum. Uhum. Os ministérios, né? Uhum. Oh. Perfeito, isso. A Bíblia deixa muito claro que não há nenhum cristão que não tenha dons. Então, é fundamental que nós estejamos... ele fez um comentário, só para dizer aqui, ele fez um comentário sobre como nós, como homens, podemos descobrir, né, nossas aptidões e dons para servir no reino. Então, todos nós temos dons espirituais para servir ao reino, servir ao corpo.
E é fundamental que nós estejamos atentos a isso para descobrir esses dons e ver em que área nós podemos servir. Mas, a despeito dessa diversidade, há algumas áreas que são claramente carentes. E uma dessas áreas é essa que eu acabei de mencionar, na educação de crianças. Claramente. Claramente. Então, a gente faz isso como pastor, o reverendo Diogo sabe disso, como é difícil, muitas vezes, como nós pastores, pastorearmos as crianças da igreja. Lá na Paulistana, lá em São Paulo, eu aprendi e reproduzi isso tanto em Santa Maria, quando trabalhei lá, quanto em Casa Caiada, como estou agora. Eu prego para as crianças antes delas saírem para a salinha. Então, o culto, né, esse processo, a liturgia, e quando a palavra é dada para que eu possa pregar, antes do sermão propriamente dito, eu chamo as crianças, quando isso era possível, né, chamava as crianças e pregava para elas um pouco do sermão que eu iria pregar naquele momento. Geralmente, né, coisa de 5, quando muito 10 minutos. E elas seguiam para a salinha. Esse processo é extremamente marcante. É extremamente interessante. Primeiro porque é bíblico. O chamado para pregar a palavra é do ministro. Segundo, porque ele é didático. As crianças saindo, né, muitas vezes eu sei que cada igreja tem o seu contexto, mas quando elas participam do culto inteiro, mas na hora da mensagem elas saem, parece que aquilo não é importante para elas. E muitas vezes, quando elas vão voltar para participar do culto, me refiro quando já estão ali numa certa idade de juniores, pré-adolescentes, né, adolescentes, elas não se sentem presentes naquilo ali. Elas sentem dificuldade porque elas não foram, de certa forma, habituadas para isso. E porque, de uma certa forma, aquilo foi meio que inculcado nelas, de que aquilo não pertence a elas. E aí tem uma certa dificuldade mesmo. E eu não estou querendo discutir essa questão de salinha ou não salinha, esse não é o ponto. Mas é nosso chamado de ensinar as crianças da forma como cada igreja achar mais interessante. Como cada igreja se organizar melhor. Mas entendendo que é fundamental que hoje a gente, como homem, não é as mulheres, mas como homem, nós ensinemos os nossos pequenos homens a serem homens hoje e amanhã. Para que a gente não queira ensinar isso depois, quando eles já desaprenderam. Ou não aprenderam, né? Uhum. Então, direitos iguais, trabalho também, tudo. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A segunda coisa, que é muito preocupante nos dias atuais, e principalmente no âmbito da igreja, eu defendo as sociedades internas sem nenhum problema. Eu entendo a importância das sociedades internas, mas há um crime que acontece nas nossas igrejas, que é jovem aconselhando jovem. Uhum. Uhum. Quando, por exemplo, nós vimos o exemplo aqui do Diácono da Silva. Ele é um diácono da igreja, ele atua na igreja, ele já criou os filhos, ele tem mais de 20 anos de casado, ele tem 20 e tantos anos de diácono, ele tem muito a ensinar.
Sim. Mas os jovens se aconselham com o outro da mesma idade, que só tem talvez conhecimento acadêmico, mas que não tem nada de experiência de vida. Aham. Então, queria que você pudesse, esses dois pontos aí, Tranquilo. meditar um pouquinho sobre ele. Beleza. Super fácil, reverendo. Obrigado por ajudar aqui o trabalho. Então vamos lá. Começando com essa questão da igualdade. Ele perguntou sobre a questão da relação da cultural de igualdade, desse incentivo de que homens e mulheres são iguais e que isso tem sido absorvido, né, pela igreja a ponto de ter uma dificuldade realmente com a questão romântica, né? Nós temos realmente abolido, né, não há mais ou dificilmente encontrar homens que tenham um certo romantismo, que se preocupem de uma certa forma, porque isso caiu no ostracismo, isso caiu realmente num passado muito remoto que não faz muito sentido para os nossos dias. É claro que a gente não tem que viver em nostalgia, em pensar e cristalizar qualquer tipo de aspecto cultural mundano como se ele fosse primário, mas tem uma mensagem por detrás disso. Quando a gente pensa que, no caso aí do esforço físico, já foi falado várias vezes, porque Deus criou, isso é uma questão anatômica, né? Tem um doutor aqui que pode explicar com clareza. Isso é uma questão anatômica. Homens têm uma estrutura física mais própria para impactos, para exercer força do que mulheres. Obviamente que mulheres que estão no esporte e etc., elas serão muito mais competentes nessa área do que homens que não estão. Mas quando os dois, em pé de igualdade, fazem esse mesmo caminho, obviamente também o homem ele terá um desenvolvimento, uma desenvoltura muito maior. Mesmo quando a mulher toma hormônio, toma um monte de coisa, até porque ela precisa tomar hormônio exatamente masculino, né, testosterona, para desenvolver questões como essa. Então perceba que Deus criou dessa forma. Isso é uma estrutura fundamental, criacional, e que ela é negada. Ela é negada em nossos dias, ela tenta ser, de alguma forma, modificada, e a gente precisa, obviamente, lutar contra isso. Ou vocês que são homens e que têm filhos homens, ensine os seus filhos dessa forma. Eu estava assistindo Vingadores, qual era, João? Era Guerra Infinita, Infinite War, tá certo. Lá em casa a gente é bilíngue, gente, desculpa aí. A gente estava assistindo, eu não sei, é um dos dois, acho que é o último, né? Mas o segundo, como é o nome do segundo? Pronto, Guerra Final, né? Então, jogo final, enfim. Você tem lá um momento muito curioso que se junta a Capitã Marvel, a Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, a esposa do Tony Stark, exatamente, com a indumentária do Homem de Ferro, a Vespa, a irmã do Pantera Negra. Enfim, é um aglomerado de mulheres e elas tomam a dianteira da luta para vencer contra o Thanos. Aí João olhou assim e fez, oxi, isso é ficção. Porque nem assim não. Eu disse, pois é, filha. Aí Samantha, para não sair por menos, fez, mas papai, elas são heroínas. Eu disse, é verdade, elas têm poderes, por isso que elas conseguem fazer alguma coisa diferente. Mas na vida real, não é assim, né, filha? Os homens, João, ele precisa proteger a Samantha. É claro que a Samantha deve lutar, deve buscar também, mas João precisa proteger Samantha, não é isso, filho? É isso aí. E saímos dali todos olha, não é isso, João? Faz assim, ó. E saímos de lá todos aprendendo que os Vingadores é mera ficção. Então, o que a gente observa no discurso do filme? As mulheres tomando a liderança para salvar. E aquilo vai aparecer durante o filme inteiro, mas nesse momento é que fica escandaloso, né? E até mesmo a criança percebeu isso. Não precisa ser, então, ter tanta desenvoltura para perceber isso. É uma questão cultural. A gente precisa lutar contra isso. Precisa desenvolver meios, ensinar, como eu disse, vamos voltar lá para as crianças. Ministério infantil, vamos voltar para lá.
Vai precisar. O CP, vamos lá. O CP não é só com criança ensinando criança, tem que ser homens ensinando homens. E aí, já vou emendar na segunda agora, vamos lá. E aí você tem o outro problema, da necessidade que homens mais velhos ensinem homens mais novos. Só que, ao mesmo tempo, reverendo, nós temos um problema agora da nossa sociedade evangélica, especialmente a igreja presbiteriana, é que, infelizmente, a coisa de década de 80, década de 90, não havia todo esse material teórico que hoje os nossos jovens estão bebendo. Aí você tem um problema, porque você tem uma juventude que está teologicamente, vamos dizer assim, mais fundamentada. Os camaradas estão lendo lá, devorando o livro, e a turma da velha guarda não teve isso. Quando vai ter a conversa, tem um problema. Porque aí você tem uma questão, uma divisão, ou um desentendimento de teologia mesmo, de questão teológica muitas vezes. Eu me lembro de, mais uma vez, citando um caso meu lá em Santa Maria, o membro mais antigo da igreja presbiteriana, ele era carioca, estava lá em Santa Maria, mas o pai dele foi presbítero da igreja de Neemias Mariem, lá no Rio de Janeiro. Que Neemias Mariem ficou muito, muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas ele foi o primeiro pastor a casar homossexuais no Brasil. Ele era da IPB, saiu e depois entrou na Igreja Presbiteriana Unida, outra denominação que é liberal. Mas Neemias ficou famoso porque ele ganhou um concurso de TV, que eu não me recordo o nome do concurso, se alguém da velha guarda lembrar isso aí, em que você respondia perguntas, e ele conseguiu responder todas as perguntas bíblicas, sem errar. E ganhou uma bolada de dinheiro, como se fosse um jogo do milhão, uma coisa assim, show do milhão. Ele ganhou uma bolada e investiu na igreja. Um dos presbíteros daquela igreja tinha um filho, esse filho, já um senhor também hoje, era diácono, na verdade nem era diácono, depois foi ordenado diácono, lá na igreja que eu comecei a trabalhar. Aí uma vez, eu levando ele para casa, de carona, ele fez: ô Ronaldo, me explica um negócio aí. Vocês jovens ficam falando esse negócio agora de teologia reformada. Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Teologia reformada, que negócio é esse? Eu olhei para ele, quase bati o carro. Eu disse: não, é um negócio que começou uns 500 anos atrás, mas a gente está começando agora, né? Mas por quê? Porque realmente, há 20, 30 anos atrás, isso não era uma expressão usada na igreja. Isso não era. Não, nós tínhamos vários pastores presbiterianos que eram arminianos. Vários. Teologia do pacto, ninguém nunca ouviu falar disso. Eu vou falar sobre isso amanhã à noite, a questão da identidade presbiteriana. Mas aí você tem um outro problema, reverendo, que é realmente a questão das gerações, não só por uma questão de idade, mas agora até mesmo de momento histórico da igreja. O que precisa? Aí precisa lembrar do texto. Os jovens precisam ser mais humildes para ouvir os mais velhos. Mesmo que eles não tenham lido lá o livro do Douglas Wilson, mesmo que eles não tenham lido a série que você leu do Jonathan Edwards, o que seja, mesmo que não tenha feito isso, mas ele tem experiência com Deus, meu irmão. Não tire o valor de alguém que está caminhando com Cristo, sem escândalo, procurando santidade, amando sua esposa, cuidando dos seus filhos, e você, que nem saiu das fraldas, já acha que pode criticar tudo. A gente precisa de humildade. Essa humildade vai nos ajudar a transpor isso aí, por dois lados. Ao mesmo tempo, os mais velhos precisam ter essa consciência. Ok, a gente não teve o mesmo privilégio. Eu lembro do meu sogro formou em 1983. A primeira publicação das Institutas, se eu não estou enganado, é 1985. Então, até meu sogro se formar, não havia Institutas de João Calvino para você estudar no seminário em português. Ou você lia em inglês, ou você lia em espanhol. Berkoff, que é outro livro muito usado, em espanhol ou em inglês, não tinha tradução.
Acho que Berkhoff em 1990. Então perceba que realmente nós temos hoje um privilégio. E os mais velhos precisam reconhecer isso. Ok, eu não tive esse mesmo privilégio, eu posso aprender com os mais jovens também. E então, os dois grupos aprendendo um com os outros. Um pela experiência e fidelidade com Deus. E o outro porque tem agora a condição de talvez explicar algumas questões teológicas que alguns momentos históricos da igreja isso não ficou tão claro e que hoje a gente consegue fazer com mais cuidado. Eu acho que isso aí vai nos ajudar